Olá, alunos, né, da engenharia. Aí, no caso, está apresentando uma tabela com espectro de frequência. Conforme mencionado, eu viria a mencionar em outras oportunidades, né? Daí essa tabela apresenta a frequência, o comprimento de onda, uma denominação, né? A mais convencional. A turma fala frequências altas, high frequency, né? Na verdade, high frequency seria isso aqui, ó. Mas enfim, para essas faixas de ondas curtas, ondas muito longas, né? Frequências da voz, ondas longas, ondas médias, ondas curtas, no caso relacionado ao comprimento de onda, né? Lá, o comprimento da ordem de quilômetros, depois ele começa a ficar com 100 metros. E o nosso curso, né, talvez as faixas mais empregadas para comunicação ponto a ponto, móveis, vai ser aqui na faixa principalmente o HF. Falaremos alguma coisa de... posso até citar algum exemplo de 300 megas, 150, mas não é muito comum, né? A propagação aqui em rádio enlace ponto a ponto. E, no caso, a faixa de HF que contempla as tais micro-ondas, né? Mas também serviços de TV, celular e vários outros serviços. Essa faixa é como é que eu posso dizer? Fugiu, né, o termo que eu queria, mas é um limiar, né? Geralmente aqui em torno de, na verdade, a partir de 10 GHz, né, nós temos aí comprimento de onda da ordem de centímetros, que é sabido, né, que qualquer obstáculo cujas dimensões sejam do comprimento do onda, comparável ao comprimento de onda, causa obstruções. E daí, principalmente aqui a partir de 10 GHz, comum não, é mais fácil termos enlaces com linha divisada, né? Nessas faixas aqui eu vou abordar a questão por atenuação por obstáculos, né? Nessas faixas aqui, vocês vão entender, fica relativamente simples devido à geometria da zona de Fresnel, se obter enlaces não obstruídos. Porém, na ocorrência de chuvas, né, a partir de 10 GHz, dependendo da intensidade de chuva, as micro-ondas, né, podem ser afetadas pela atenuação por hidrometeoros. Aí lá fala outras faixas, né, terahertz, as comunicações óticas, infravermelho, enfim. O objetivo aqui, na verdade, é outro. Isso aqui é só para relembrar o conceito da disciplina, né, alguns conceitos. Talvez o conceito mais novo agora é do comprimento de onda, mas o objetivo principal dessa aula é o levantamento de perfil topográfico, né? Então, antes de falar de perfil topográfico, tem as questões de como desenhar o globo, né? Como representar, e aí tem as projeções cartográficas, que é o resultado de um processo de conversão ou transformação de coordenadas de um ponto da superfície de uma esfera, latitude e longitude, para coordenadas em um plano, XY. No papel, por exemplo, nós manipulamos mapas, né, os mapas do IBGE, talvez a turma mais nova não conheça, mas eu que gostava, hoje eu não faço muito, né, subir montanhas, antigamente nós tínhamos disponível os mapas do IBGE para traçado de caminhos, né, de rotas, enfim, né, nas montanhas. Mas toda a representação em projeções cartográficas vai gerar distorções. Aqui, né, está falando que as projeções já eram conhecidas, usadas, discutidas na Grécia Antiga desde 200 anos antes de Cristo. Astronomo Cláudio Ptolomeu, aproximadamente 50 anos depois de Cristo, né, extensivamente escreveu sobre esse assunto. Os europeus, sempre um pouco atrás, tentaram para o problema, né, no princípio do século XVI, quando finalmente se deram conta de que o mundo era uma esfera, ou quase uma esfera, né?
Aí, né, tem essas projeções, na verdade o que eu quero falar é isso, né, é como nós pegássemos uma cartolina, né, e rodeasse o globo a esfera da Terra, né, e as coordenadas do globo vão sendo projetadas no plano, e daí nós temos um mapa, né. Aqui menciona, né, são mais de 200 tipos de projeções cartográficas, desde as primeiras manifestações atribuídas pelos gregos, passando por Gerhard Kramer Mercator, matemático e geógrafo belga que criou o sistema que leva o seu nome, utilizado pela primeira vez em 1569 na preparação de mapas para o uso dos navegadores, né, até os nossos dias, é a nossa referência. Quanto à origem construtiva, dotado cilindro, cone ou plano, né? A forma da projeção, né, vai ser em função da sua origem, né, da forma com que se está construindo a projeção cartográfica. No caso, a partir de um cilindro, um cone, né, é possível se obter um mapa. Todas as linhas longitudinais aparecem paralelas e não se encontram nos polos. Em consequência, as regiões polares aparecem desproporcionalmente grandes, né? Na verdade, um polo aqui, ali... enfim, existe até um mapa mais conhecido que nós utilizamos, a televisão apresenta, né? Ela distorce mais para o Polo Norte, dando a impressão de que, por exemplo, os Estados Unidos é muito maior, a Rússia, do que realmente são, né? Existe um mapa no qual ele distorce por igual. Se eu não me engano, eu já vi esse mapa no jornal do SBT. E aí nós vemos, por exemplo, se vocês verem a área geográfica do Brasil, aproximadamente a mesma área dos Estados Unidos. Porém, em termos de projeções, né, dá a impressão de nós sermos muito menores do que eles, né, em termos de áreas geográficas. Mas, enfim, o nosso objetivo não é circunnavegação, né, não é grandes distâncias. Nosso objetivo aqui são, talvez, o horizonte, 50 quilômetros, né, que é a linha que se observa ao mar, né? Geralmente os enlaces, os radioenlaces não são mais do que 50 quilômetros de distância. O TM, né, e o Universal Transversa de Mercator, né, é uma variante lá da teoria de Mercator, é uma das mais importantes polarizações cilíndricas por sua difusão em todo o mundo. 1950 foi adotado como a mais adequada representação cartográfica para a cobertura completa e sistemática dos países. É particularmente utilizada na elaboração da carta topográfica de grande escala, de 1 para 100 mil, 1 para 50 mil, 1 para 10 mil. No caso, os mapas do IBGE, né, 1 centímetro do mapa equivale a 100 mil centímetros, ou 1 quilômetro, né? 1 centímetro no papel equivale a 1 quilômetro. Basta cortar 2 zeros aqui. Então, lá numa régua, num papel, geralmente é um papel A0, né? Uma régua ali de 50 centímetros, nós teríamos ali um radioenlace de 50 quilômetros. Eu usei bastante mapa do IBGE na carta na escala de 1 para 50 mil. Né? Mas, enfim, né? Essa aqui é a projeção que talvez distorça por igual, né? Peters, né? Pode ser considerado como uma forma de representação solidária, desprestigia o eurocentrismo, dando uma visão de dimensão mais reais e proporcional e igualitária para o mundo. Né? Eu já vi um mapa desse no jornal do SBT, diferente desse aqui, no qual a Europa parece ser muito, talvez... Enfim, dado um mapa geográfico, né, o nosso objetivo em termos de propagação de ondas eletromagnéticas é o levantamento de um perfil topográfico. O altimétrico, né, ou nivelamento, é definido por levantamento que objetiva exclusivamente a determinação das alturas relativas a uma superfície de referência dos pontos de apoio e ou dos pontos de detalhe, pressupondo-se o conhecimento de suas posições planimétricas visando a representação altimétrica da superfície levantada. Bom, perfil durante os levantamentos normalmente são determinados pontos
apoio, eu vou fazer um levantamento de um perfil, né? Enfim, nós temos as cotas, né, que é a altura máxima, no caso os mapas do IBGE, deixa eu ir um pouco para frente aqui, né? Isso aqui é um exemplo de mapa do IBGE. Então, a cota ele representa, por exemplo, esse círculo aqui. E são definidas curvas de níveis com valores, né? Nível aparente a partir do qual se tem uma mesma altura. E daí a cota é a altura, né? E vai sendo subtraída daquela altura máxima. Bom, enfim, é como se traçassem, né, por exemplo, 60 metros abaixo do topo, 40 metros abaixo do outro, 20 metros abaixo desse aqui, e vai sendo projetado no papel, né, aqui em termos de cores, né, vista do topo, no mapa, o mapa altimétrico da região. Na verdade, aqui não é 60 metros abaixo do topo, né? Isso aqui não é, simplesmente representou que essa altura está a 60 metros a partir de uma referência, e não deu a cota e foi subtraindo nas curvas de nível. Mas, enfim, quando nós fazíamos projetos manuais, né? E aqui eu já procurei, mas não tenho. Eu, por exemplo, pesquisaria um ponto, um pico igual esse aqui, e traçaria uma reta. E a partir dessa reta, né, é possível aqui, né, a reta ao longo de um mapa com altimetria, né, vão sendo coletadas, né, pontos específicos a uma determinada distância, no qual são observadas as alturas. E a partir daí é traçado o perfil topográfico. Vários softwares hoje de esporte, né, apresentam isso para você ver o caminho. Talvez aqui eu vou usar como referência, né, o nosso amigo Google, né, o Google Earth. Na verdade, ele está aqui. Eu tracei alguns perfis, né? Na verdade, essa ideia de mapa, né? Até na minha dissertação lá que eu mencionei com vocês, ela tem outras referências. No caso, isso aqui eu tenho um arquivo do DME, no qual ele é sobreposto à imagem do Google. Isso aqui são vetores com a rede elétrica, na verdade, redistribuição do DME aqui no município de Poços de Caldas, né? Se eu desabilito isso aqui no programa, eu não tenho aquela camada, né? No caso, são alimentadores, subestações, transformadores, a rede elétrica do DME, né? No caso, se eu colocar aqui, né, alguns específicos, ele habilita e desabilita vetores que são georreferenciados e sobrepostos sobre a imagem aqui do Google. Bom, isso não é relevante para a gente, né? Eu não vou falar de perfil topográfico, de cartas, o nosso objetivo não é esse, o curso não é bem de geografia, né? Eu estudei, quando eu fiz o meu mestrado, bastante, porque nós não tínhamos uma ferramenta igual esse do Google aqui, né? E aí, no caso, eu tracei mais cedo Polo Santa Rita, Polos de Caldas, e desabilitou. Mas uma vez traçado um caminho, né, mostrar perfil de elevação, o Google apresenta, né? Aqui eu fiz entre Poços de Caldas e Pouso Alegre, né? Por exemplo, nós temos aí um enlace de 59 quilômetros. Talvez 59 quilômetros é muito, né? Daria até para fazer, mas eu vou pegar aqui para a traçada de perfil esse pico, que está, eu não sei exatamente, né? Deve ter um pouco mais próximo aqui. Talvez como referência é suficiente. Na prática, talvez seria interessante ver a coordenada do ponto onde tem as antenas aqui no morro em Pouso Alegre, né? Para a traçada desse perfil, eu peguei aqui em Poços de Caldas, conhecido, né? Um ponto lá no Cristo, um ponto alto, por isso deu essa elevação aqui, né? E lá em Pouso Alegre eu também conheço, no caso aqui dá até para ver, né? Pelo perfil, alguns picos na região. Enfim, e nessa rota que foi traçada a reta, o Google Earth ele traçou esse perfil topográfico. Ele tem as alturas, né, ao longo de toda a extensão da reta. Ele capta
as coordenadas da reta e captura, né? Se vocês separarem aqui, né, em cada ponto em que se encontra o cursor do mouse, tem a coordenada x, y e a elevação. Na verdade, é a elevação do ponto, e aqui do ponto de visão é a minha visão, né? Mas, enfim, a altura do ponto de visão altera, aqui tem lá 80 km no caso do satélite, né? Mas a altura do ponto ali não altera no qual o cursor do mouse se encontra, né? Então, esse perfil topográfico ele é uma ferramenta aqui do Google Earth, uma vez traçado um caminho, eu acho que esse aqui, né? Adicionar um caminho, é possível obter esse perfil topográfico. E no nosso caso, né, na disciplina, eu deixei uma tabela, né? Por exemplo, a partir dessa informação do Google, eu tenho lá um ponto em 1.511 metros. Eu não preciso distância zero a 1.511. Eu não preciso detalhar muito isso aqui, né? Por exemplo, aqui é baixo, não tem relevância, mas esse pico aqui talvez seja interessante, né? Então, num ponto que está ali a 3, aproximadamente, né? A distância de 3 quilômetros, eu tenho uma altura de, eu não lembro, não gravei, 1.410. 1.410. Vou pegar um outro ponto aqui, talvez esse aqui, né? Vocês vão entender por quê. 1.415. 1.415 ele está a 13 quilômetros. Então, lá, 13 quilômetros, 1.415 também, 1.415. Talvez seria interessante, né? Se eu for partir dessa representação, eu vou ter uma reta entre o ponto 3 e o ponto 4. Então, talvez seja interessante eu pegar algo assim, né? Um ponto mais baixo tem lá 1.250 metros, ele está a 10 quilômetros, ou melhor, 10,5. Vou colocar 10 para ficar mais fácil, né? A 10 quilômetros ele está a 1.200. Vou pegar mais um ponto, eu tinha pego esse aqui, vou pegar esse aqui embaixo, ele está lá 1.000 metros, 20 quilômetros. A 20 quilômetros, ele está a 1.000 metros de altura. E a partir, bom, esses aqui não são tão relevantes, eu vou pegar um do meio aqui. Ele está ali a 25 quilômetros, ele tem 1.200 metros, 25 quilômetros, 1.200 metros. Depois, o meu objetivo é esse ponto aqui, né? Eu vou pegar esse aqui, não, vou pegar esse aqui, 1.380, ele está a 41 quilômetros. 41 quilômetros. (1.380 metros). Depois eu tenho que colocar aqui, né, altura em metros. Distância em quilômetros. Vou pegar, o meu slide já está acabando, vou pegar só mais um ponto. Eu tinha pego esse aqui, não sei, talvez pegar um aqui, 1.225, ele está a 39 quilômetros. Não, eu peguei um além lá, deve ter sido esse. Vou pegar um mais baixo aqui, 1.300 a 43 quilômetros. 1.200. E lá no extremo eu tenho um ponto com 1.450 a 47 quilômetros. A 47 quilômetros. Aqui é 42 e aqui a
47 ele tinha 1450. 1450. Enfim, com o Google Earth hoje, né, é relativamente simples traçar um perfil topográfico e o nosso objetivo na disciplina é ter algo assim, né? O que eu vou fazer com vocês, eu vou tomar como exemplo esta tabela, né, que é o levantamento desse perfil topográfico aí do Google Earth que liga Poços de Caldas, né, a Pouso Alegre. É um exemplo qualquer. Isso aqui agora eu vou, numa próxima aula, falar da zona de Fresnel, e aí vocês vão entender o porquê dessa tabela, né, do porquê dela. Lógico, ela não é tão detalhada, né? Quanto mais detalhado, melhor. Mais próximo desse levantamento aqui. Mas no nosso caso manual, é interessante ver pontos críticos, né? Um conceito que a gente vai ver é que a zona de Fresnel tem um raio máximo no meio do radioenlace, né? Eu tomei como exemplo esse pico aqui, porque provavelmente se eu colocasse uma antena aqui, a linha que liga esses dois pontos está obstruída, né? Aqui eu estou querendo ver se, no nosso caso, nós teremos ou não obstruções. E daí o cálculo manual, né, do raio da zona de Fresnel vai objetivar isso. O que vocês precisam fazer no projeto interdisciplinar é, a partir de uma tabela como essa, vocês podem carregar, podem gerar algo aleatório não, mas tem que ter uma certa coerência, né, para testar a eficiência do programa, né? É interessante ter uma base de dados com obstrução, outra base de dados sem obstrução, né? Base de dados relacionada ao perfil topográfico, que nada mais é do que isso. Uma vez traçado a rota que vai ligar dois pontos, né, no qual eu quero interligar via rádio, aqui, de certa maneira, eu tentei pegar um vale. Talvez se eu colocasse, eu fiz isso, né? Se eu colocar esse ponto ligeiramente para cá, fazer um outro caminho, aqui, adicionar caminho. Opa. Se eu pegar um ponto ligeiramente para cá, vou colocar aqui. E pedir traçar perfil de elevação, ele demora um pouco, né? Mas, enfim, esse ponto aqui em Pouso Alegre, ele tem mais ou menos a mesma altura ali de uma serra que tem lá perto de Congonhal. E aí, talvez esse até seja um perfil legal de ser analisado, né? Bom, mas enfim, o objetivo dessa aula é apresentar o perfil, levantamento de perfil topográfico, e isso foi apresentado. Em termos de apresentações aqui, errei, a continuidade, ele fala um exemplo, né, e aqui começa a traçar, fala de correção de perfil, mas isso são assuntos que eu vou abordar na próxima aula. No mais, obrigado e até. Preciso desse cara aqui e parar a gravação.